Jacó Melo foi com certeza um dos grandes missionários que nós temos aqui na Terra em relação ao magnetismo, e basta você conhecer um pouco da história dele para você perceber esse compromisso que ele tem com o magnetismo, devido ao fato dele ter se interessado tão cedo e do que ele conseguiu realizar com a primeira obra, O Passe. Até hoje, o maior, o mais bem explanado livro sobre o passe que a gente conhece, e sem muitos recursos, eu digo assim, sem internet, que naquela época não existia, e mesmo assim ele trouxe uma verdadeira obra de arte. Tamanho foi o compromisso dele, né? E já a gente que é espírita sabe do conhecimento que ele já traz em relação ao tema das vidas anteriores. Jacó, com certeza, foi uma inspiração na minha vida, no sentido de que foi ele que me ajudou muito a trabalhar com o magnetismo. Foi ele que teve a paciência durante muitos anos de responder vários e-mails e várias dúvidas que eu tinha. E além disso, o amor dele pelo magnetismo é algo, foi, né? E é algo contagiante. As pessoas que se aproximam dele e que já trazem em si, né, uma vontade de ajudar as pessoas, porque na minha opinião o magnetismo é a maior forma de caridade que a gente pode exercer dentro do movimento espírita. E ele te passa muito isso, ele consegue te transmitir esse amor, esse entusiasmo, essa vontade de levar a ciência do magnetismo junto com o espiritismo, porque Jacó não abre mão do espiritismo. Como Allan Kardec coloca na introdução da Revista Espírita de 58, o magnetismo como algo natural sempre existiu, né? Aí a gente tem vários relatos ao longo da história, as grandes civilizações, a própria utilização do magnetismo por Jesus, mas foi só através de Mesmer que esse magnetismo começa a ter um caráter científico, com os trabalhos de Mesmer. E Mesmer conseguiu, através de seus trabalhos, alguns seguidores, como Marquis de Ponsegui, Deleuze, Dupotet, Lafontaine e outros. Inclusive, nesse meio, o próprio Allan Kardec, que ele diz em sua obra que estudou magnetismo por mais de 35 anos. E na sua própria obra, ele coloca essa relação íntima entre magnetismo e espiritismo. Depois de Allan Kardec e Dupotet, a gente tem o Afonso Bier e o Hector Duville, mais ou menos 1920. De 1920 até o início dos anos 90, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha pesquisado, se dedicado a pesquisar e a divulgar magnetismo. E aí Jacó de Melo, através dos cursos que ele vinha realizando de passe em Natal, todo esse material ele junta e lança o livro Passe. Não só o lançamento do livro Passe, mas a continuidade dos seus trabalhos, das suas pesquisas, proporcionou que ele lançasse outras obras, como Manual do Passista, Cura e Cure pelos Passes, Reavaliando Verdade Distorcida e A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Além desse trabalho de pesquisa e de divulgação através das obras, o Jacó divulga magnetismo no Brasil todo e fora do Brasil. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, com Ionara Rocha. Em Portugal, Jacó vem viajando muito. E no Brasil todo, vários encontros de magnetizadores estaduais acontecendo. Quanto à depressão, é bastante interessante que o Jacó tem autoridade para falar, porque ele passou por um processo depressivo. Quando seus amigos iam aplicar passe nele, com toda a vontade de vê-lo bem, em vez dele melhorar, ele piorava. E quando Jacó teve a possibilidade de se recompor do seu processo depressivo, começou a analisar como pesquisador que é, e diante das suas pesquisas desenvolveu
procedimentos para tratar a depressão que não só são utilizados pelo Jacó e dão certo, como são utilizados no Brasil todo e fora do Brasil, com resultados. São mais de centenas e centenas de casos das pessoas relatando de pessoas com casos de depressões, às vezes até com 40 anos passando por esse processo e foram curadas, se utilizando os TDMs que Jacó publicou na sua obra. E o TDM1, através das dispersões, tem essa função de tirar essa poeira do nosso organismo. E quando essas poeiras elas são retiradas, esses congestionamentos, esses alinhamentos do centro de força vai proporcionar uma melhora para o paciente. E aí, o mérito todo dos trabalhos da pesquisa de Jacó de Mello. Falar sobre Jacó Mello e o magnetismo é falar sobre amigos e sobre coisas que eu gosto. Como foi o nosso encontro? No tempo das cartas, quando não havia e-mail nem internet, e quando nós precisamos buscar as práticas do passe, a luzinha estava nas mãos dele. Então, ele é um amigo, é um farol, e o conhecimento dele permeia todas as coisas que tanto nós, na Sociedade de Vida, fazemos, quanto por todos os recantos por onde ele esparrama esse conhecimento. Que todas as ações benéficas realizadas por todos nós, pertencem a ele. Pelo trabalho de divulgação, de esclarecimento que tem feito sobre esse tema, e também pelo exemplo de, apesar de todas as dificuldades, persistir no trabalho com fé e confiança. Eu quero dar o meu testemunho sobre o trabalho de Jacó aqui em Goiás. Quando eu vi pela primeira vez na Radiação Espírita de Goiânia, e a partir daquele seminário nós nos animamos, nos apaixonamos pelo trabalho e começamos a trabalhar no grupo, no Centro Espírita Ramatiz, com o magnetismo e uma equipe atendendo múltiplas patologias, mas especialmente trabalhando com a depressão, através do método TDM. Então eu quero dizer para vocês que desde aquela época nós temos nos animado e nos esforçado para imitar o dinamismo do Jacó, querendo reviver e fazendo reviver o magnetismo aqui no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Nós temos feito também, à sua maneira, seminários em várias cidades do estado, algumas cidades fora do estado, mas sempre nos lembrando dos ensinamentos dele, recomendando seus livros e tentando fazer com que o trabalho seja profícuo, seja aproveitado, seja um fator diferencial para que aqueles irmãos que estejam em sofrimento sejam atendidos através do magnetismo, com técnicas apropriadas. Jacó, você é aquele que nos lidera, é aquele que nos orienta, é aquele que nos inspira através do seu trabalho responsável, dinâmico e muito bem feito. Desde os tempos de Allan Kardec, o magnetismo caiu no esquecimento. E as casas federativas, as casas espíritas, infelizmente, não estudam o magnetismo. Eu, inclusive, fui banido de uma casa espírita porque me disseram que o magnetismo não era objeto de estudo da doutrina espírita. Mas Jacó, quando começou seus trabalhos, seus estudos, trouxe o magnetismo, o estudo, o aprofundamento, traduziu livros e ensinou a toda a equipe como fazermos. E com o trabalho nós fomos desenvolvendo técnicas, aperfeiçoando, e hoje, graças a Deus, nós temos muito sucesso nos tratamentos de cura. E como veio uma vez um espírito numa reunião mediúnica, diz que Jacó tinha essa missão, é um magnetizador por excelência, a maior autoridade sobre magnetismo no mundo, e também desenvolveu um trabalho muito bom no campo da depressão, porque a gente sabe que hoje o que mais mata é a depressão, e graças a Deus, de 100 pacientes, nós temos 100 casos de sucesso. Graças a seu estudo, a seu desenvolvimento, o interesse, hoje ele sacrifica a sua vida
profissional, familiar, com o compromisso de divulgar o magnetismo, levando essa bandeira muito alto. Eu me sinto agradecido, abençoado por ter reencontrado o amigo e nós estamos juntos nessa tarefa. Conhecedor profundo, estudioso, eu tenho só a agradecer a Deus e ao querido amigo Jacó por ter trazido o que Jesus nos prometeu, que nós pudéssemos curar, fazer tudo o que ele fazia através do magnetismo. Olá pessoal, sou Luciano Fábio, estamos aqui no Leão, Lá Espírita, Alvorada Nova, com a missão de fazermos um trabalho aqui com Jacó Melo, que vai nos falar sobre o tratamento da depressão pelo magnetismo. E tivemos a honra de conhecê-lo em 94, no final de semana, dando um curso e um treinamento sobre o passe, o qual ele fazia e faz pelo Brasil Espírita inteiro, viajando longas distâncias. E em 2007, no CIMESP, em Recife, ele apresentou um trabalho do tratamento da depressão pelo magnetismo. E a partir dali começamos a estudar e implantamos esse trabalho no Joana de Anjos, em Garanhuns, em 2009. E de lá para cá foram muitos casos de sucesso a respeito de insônia, depressão, ansiedade, medo, pânico. E só temos gratidão em nome de todos os pacientes que passaram lá por toda a dedicação dele. E pedimos nesse momento, nessa pessoa que nos recebeu aqui muito bem, de fácil acesso, esse grande mestre do magnetismo, que fale para nós sobre o tratamento da depressão pelo magnetismo. Com vocês, Jacó Melo. A depressão é uma das situações que mais aflige a humanidade ultimamente. Apesar de que se trata de uma patologia extremamente antiga, não temos como desconsiderar que o avanço vem tirando do nosso convívio pessoas antes muito saudáveis, felizes, e outras extremamente produtivas, e de repente todos que são acometidos pela depressão, é como que se desaparecessem da sociedade, porque comumente se trancam, se evadem do relacionamento social, familiar, e criam climas extremamente difíceis de serem elaborados. Tudo isto a gente sabe, seja em livros, seja em vídeos, seja em diálogos. E até parece que a gente fica com a sensação de que sabe o que é depressão. Infelizmente, não dá para saber só sabendo dessas informações. E eu vivi isso na pele quando convidado um dia para fazer uma palestra acerca da depressão no adolescente. Eu achei aquilo tão estranho, aquele tema, e resolvi estudar. E quanto mais eu me preparei durante 30 dias, maior dúvida surgia na minha alma. Afinal de contas, o que é depressão? Eu tentei vários caminhos. Tentei através da leitura, através de conversas com amigos, mas também fui a um psicólogo, depois fui a um psiquiatra, me fazendo de depressivo para ver se encontrava uma convergência, uma explicação satisfatória. E isso faltava. Fiz a palestra e depois da palestra eu fiquei frustrado porque eu sabia que estava faltando algum elemento. E este elemento não era outro senão você saber o que é depressão. E eu, de repente, acordo 2 dias depois na mais profunda depressão. Tinha pedido a Deus para saber o que tinha faltado na minha palestra. Ganhei essa depressão que, quando a gente estuda teoricamente, fica sem saber se é possível alguém entrar numa depressão sem nenhuma razão. Eu vivia bem familiarmente, tinha uma boa empresa, financeiramente tudo beleza, já era palestrante espírita, já com os principais livros meus que tratam do assunto, todos publicados, já fazia seminários fora do Brasil e de repente, do nada, eu me caio em depressão. E veio depois a segunda grande surpresa. Os passes que eu recebi dos companheiros que tinham estudado comigo, eram formados por mim, esses passes me faziam mal. Fui a um médico, o médico me passou remédios, onde o principal deles era o Prozac, e isso não adiantou de absolutamente nada. Não me ajudava a dormir, não me ajudava a comer, não me ajudava a viver.
Até que chegou um dia que eu tive vontade simplesmente de ir embora. Essa vida não é vida. O que eu vou fazer com esta vida que é vida? Dentro dessa situação, voltei ao médico depois de mais 30 dias tomando medicamentos e o médico diz que eu teria que tomar de novo. Eu tinha dito para ele, depois de um mês sem falar, que eu não falava com ninguém, eu tinha dito para ele, doutor, me interne. E ele disse, não lhe interno de jeito nenhum. E você vai ter que tomar esse remédio. Aí ele já dizia para minha mulher, se não resolver, daqui a 30 dias ele toma mais, e toma mais, uma hora vai ter que resolver. Então, para mim, aquilo era o fim do mundo. Então, passes não resolvia, médico não resolvia, internamento não resolvia, nada resolvia. Minha vida estava sem sentido. Quando eu retorno para casa, já de posse dos remédios na mão, eu resolvi ter uma conversa séria com Deus. E disse para ele, olha, o senhor vai ter que me dar ajuda. O senhor vai ter que me retirar disso. Se o senhor não pode, então pelo menos veja, porque eu não vou continuar mais desse jeito. E aí foi quando eu resolvi andar, porque eu não andava, eu não falava, eu não agia, não reagia, não interagia. Eu não fazia nada sozinho, absolutamente nada. E aí naquele diálogo com Deus, eu pedi a ele, olha, o Senhor vai ter que me ajudar. No que ele tinha que me ajudar, eu fiz todo o esforço e consegui sair 2 dias depois. Mas foi muito esforço. Eu tinha esforço para comer, para beber, para andar, para qualquer coisa, era um esforço muito grande, mas eu me propus a vencer esse esforço. Quando eu saio da depressão, isso já tinha completado 42 dias. Quando eu saí, aí eu tomo um choque de realidade enorme. Meu Deus, eu tive uma depressão, agora eu sei o quanto isso é ruim, eu sei o quanto isso é grave. E isso me faltou, porque na minha palestra eu não sabia ainda o que era. Dentro dessa circunstância, eu tomo um choque. E onde estavam os passes que só me atrapalhavam? E onde estão os medicamentos que não me ajudaram em absolutamente nada? E aí eu me lembro que eu tinha pedido a Deus para saber o que era depressão. Foi quando eu descobri que Ele não me mandou antes a resposta, porque a resposta seria, viva uma depressão. Então, tendo vivido uma depressão, eu agora sabia o que era. Me restava descobrir como vencer. Afinal de contas, eu já tinha a proposta do magnetismo de ensinar, de orientar como vencer determinadas dificuldades. Eu já viajava o mundo, como eu já disse. E agora eu ia ter que desdizer tudo, porque ou os passes faziam mal, que era o que tinha acontecido comigo, ou os passes precisariam ser revistos, porque teria alguma coisa a ser modificada. Retomo as atividades na minha casa espírita em Natal, e no primeiro dia que eu estava disposto a pesquisar o assunto, me chegou um paciente junto com uma outra pessoa que vinha trazendo-o pelo braço. Quando eu olhei de longe, eu digo, olha, aquilo era a situação que eu vivia. Essa pessoa, ela precisa sair de uma depressão braba. E eu agora sei o que eu vou fazer. Levei o paciente para a cabine, fiz o melhor passe que eu poderia fazer. Dei a maior quantidade de energia que eu poderia dar, porque eu sabia que um depressivo não tem energia. E fiquei esperando durante uma semana para ver como é que ele voltaria. E qual não foi minha surpresa quando ele chegou, ainda pior. Como na nossa casa há um sistema de entrevistas semanais, na entrevista foi perguntado como era que ele estava. E o acompanhante disse, nos últimos 10 anos foi a pior situação que ele já viveu. Ou seja, o passe que eu tinha aplicado tinha feito mal, tinha dado errado. Eu então levo esse paciente de novo para a cabine e agora vou tentar fazer algo bem diferente. Em vez de doar energias, eu vou apenas dispersá-lo e tentar sentir onde é que estava a depressão, porque todo mundo fala que a depressão está na cabeça, está no cérebro, está nos neurônios, nas sinapses, nos axônios, na falta de serotonina e etc. Ou seja, é tudo no cérebro. E eu queria checar isso. E no segundo passe eu fiz só dispersivos, muitos dispersivos. Muito mais tempo do que o que fiz na primeira vez. E no final eu descobri que havia uma região que estava mais descompensada do que todas, que é uma região que a gente chama esplênica, e que depois eu vou mostrar como é que é essa região. Então, nós estamos ali com aquele paciente. Quando ele saiu, eu magnetizei a água, peguei a água, coloquei o máximo de energia que eu poderia ter dado a ele, eu dei agora na água. E pedi que ele bebesse aquela água 5 vezes por dia ao longo de uma semana. E na semana seguinte ele volta melhor, mas bem melhor, já tentando interagir com o ambiente. Ou seja, ali estava o começo do segredo. Uma pessoa em depressão não pode absorver fluidos,
porque ela está tecnicamente bloqueada. Só que ela precisa de fluidos, então esses fluidos precisam entrar por um outro caminho. No caso, o caminho das águas, ou seja, a água magnetizada. Porque na absorção da água, é dito que o organismo pega uma molécula malsã, ela atrai uma molécula sã, e nessa atração há a reconstituição das zonas ou dos setores ou do que seja que esteja perturbado ou carente. Então, se pega o paciente em depressão, se faz bastantes dispersivos e ele ingere água magnetizada. Aquele princípio tinha dado certo. Pouco tempo depois, isso já estava sendo aplicado na Flórida e numa outra cidade no sul do país, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então já tínhamos agora 3 núcleos. O Leã, aqui em Natal, Parnamirim, tínhamos em Pompano Beach, na Flórida, e tínhamos em Pelota, no Rio Grande do Sul. E independentemente de quem fazia a aplicação, os resultados eram extremamente positivos. E por que esses resultados eram positivos? Porque agora você deixou de congestionar mais ainda uma pessoa que tem uma descompensação energética, e na hora que você faz muitos dispersivos, você favorece para que toda uma estrutura energética se reestabilize. E com isso, todo o circuito de energias volta a funcionar. Nesse meio tempo, eu encontro uma explicação curiosa. O eixo esplênico, ele envolve o baço, o pâncreas, o fígado, os rins e as glândulas suprarrenais. Então é um verdadeiro eixo, é um sistema que nós temos praticamente a meia altura do corpo e que, de certa forma, apesar de que não é essa a única função básica, mas nós podemos dizer que é neste eixo que acontece o sistema de filtragem do ser humano. Seja filtragem biológica, seja filtragem metabólica, seja filtragem emocional, seja qualquer tipo de filtragem que nós tenhamos. Por ali passa o sistema imunológico, passa o sistema endócrino, passa o sistema sanguíneo, passa tudo por esse sistema. Então, se eu tenho um bloqueio nesse ponto, obviamente tudo isso irá repercutir no organismo como um todo, no psiquismo como um todo, e um psiquismo desestruturado também vai desestruturar uma parte moral, uma parte espiritual. Então ali estava o segredo. Mas havia uma falta de convergência. A medicina coloca que está tudo no cérebro. Agora nós vimos com a nova hipótese de que está basicamente no esplênico. E como é que isso pode acontecer? Acontece de uma maneira muito simples. O cérebro alimentado por serotonina, que vem primordialmente do setor gástrico. E o setor gástrico, quando produz, faz passar pelo sistema esplênico. Ora, se o sistema esplênico não filtra, portanto, não há tanto acesso às serotoninas. Isso para colocar de uma maneira bem simplória. Depois, o mesmo sistema esplênico, como ele está carente de energias, ele busca as energias do centro genésico e do centro gástrico. O que a gente vê comumente em qualquer pessoa quando entra em depressão? A gente encontra pessoas que perdem a libido, não importa que idade, que sexo, que frequência que tinha, e ao mesmo tempo sofrem uma forte alteração no sistema digestivo. Ou você passa a comer muito compulsivamente, sem qualquer prazer, ou você de repente tem uma perda brutal de apetite, e isso lhe altera substancialmente sua vida. Então nós ficamos aqui com 3 sérios pontos em descompensação. O esplênico administrar essa desorganização, para cima ele descompensa o gástrico e para baixo ele descompensa o genésico. Então você fica com uma estrutura totalmente desarmonizada. Só que o esplênico ele não para aí, ele não se reconstitui a partir daí. Se ele continua, aí ele precisa das energias cardiológicas, por isso que muitos depressivos têm problemas cardíacos ou sensações de problemas cardíacos. Depois ataca o sistema laríngeo, é quando normalmente esses depressivos perdem a fala, já não se expressam. Depois atacam o frontal, que é quando ataca principalmente a questão do olhar. A gente vê um depressivo com um olho morto, um olho sem vida. E por fim, ele ataca o alto da cabeça. Quando ataca o alto da cabeça, neste momento, o depressivo já não tem mais nenhum interesse em viver, porque na realidade ele já não se sente vivo. Então tudo começa em se descobrir onde é que está o bloqueio básico. O bloqueio básico é no esplênico. Algumas pessoas perguntam assim, então quer dizer que só resolvendo isso resolveu tudo? Claro que não.
Muita gente vai precisar ainda durante um tempo tomar medicamentos. Outras pessoas vão precisar, às vezes, de algum acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico específico. Mas se você não reformata o sistema esplênico, o que nós vamos encontrar lá na frente são pessoas que vão ficar dependentes de químicas, de fármacos, e vão ficar com uma vida basicamente sob doping. Então você vai ficar numa sensação de alta descompensação. Esse é o sistema, esse é o bojo daquilo que a gente encontrou para resolver casos de depressão. Alguém poderia perguntar, mas se resolve? Nós temos algumas estatísticas bem interessantes. Mesmo centros que começaram a aplicar essas técnicas, mesmo sem muita confiança, sem muito domínio das técnicas, sem muita percepção do próprio magnetismo, nenhum centro tem obtido menos do que 70% de resultados positivos. Ora, qualquer tratamento que você queira fazer sob qualquer ótica, se você tem um índice de retorno de satisfação acima de 70%, você está no ápice, você não está se baseando por qualquer coisa de baixo. E se contar que muitos casos gravíssimos, pessoas com depressão há anos, 30 anos, 40, 50 anos, conseguem reverter tudo isso ao ponto de chegar um dia em que o psiquiatra disse: "Eu não preciso mais de nenhum medicamento, não sei o que aconteceu, mas você está perfeito". É esse sistema todo que pode ser reequilibrado. Na doutrina espírita, no espiritismo, nós temos muitas pessoas que estão trabalhando com isso, no Brasil e fora do Brasil. Mas ainda de uma forma muito restrita, porque as pessoas parecem que têm medo de produzir, ou então tem um pouco de acomodação, porque são técnicas que pedem um emprego de um passe mais demorado. Por exemplo, você vai atender um depressivo, você vai ali ter entre 20 e 50 minutos por sessão. E não é uma sessão de conversa, é uma sessão de muito movimento, que para você fazer dispersivo esse tempo todo, você precisa ter uma boa constituição física para fazer. Mas os resultados pagam qualquer esforço. Então, no meio espírita, nós temos vários livros, e especificamente sobre a depressão. Eu tenho um que eu já fiz lançar, já tem alguns anos, chamado A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Eu convido você a ver esse livro, dê uma lida, não há nenhum segredo, não há misticismo, não há absolutamente nada. Há sim um grande caminho para que você cure as pessoas com depressão. Resgate as pessoas desse poço sem fundo, porque é impressionante, a depressão é terrível. É muito mais do que qualquer literatura possa dizer, é muito mais do que qualquer pessoa que convive com você já tenha passado. A depressão pede a nossa ajuda, o depressivo pede o nosso socorro, e não adianta ficar dizendo que se ele quiser ele sai, que ele tem tudo. Não adianta ficar dizendo que isso é isso ou que isso é aquilo. O depressivo ele precisa de esperança. E a esperança não está dentro dele, a esperança está fora, está em você, está em mim, está nas pessoas que podem ajudá-lo. Este é um bom propósito de vida, este é um propósito que você, que todos nós podemos fazer e louvar a Deus com ações. Vamos nessa, dá resultado.